Então, aproveitar vocês de pé, irmãos, vamos ler a palavra. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Eu estive conversando com o irmão essa semana e ele disse, não sei se me perguntou, não sei como foi, se estaríamos aqui. Eu disse que sim. Aí eu falei que Deus tinha me dado um tema. Aí ele perguntou se nós vamos apanhar domingo. Eu disse, eu acho que não. Só que ele mesmo respondeu assim, só que lá em cima não é você que manda, né? Então eu não sei se nós vamos apanhar hoje, mas ler a palavra, ela é apta, disse Paulo, a corrigir, a redarguir, a curar, a tudo, né? Então vamos a 1 Reis 18, versículo 21. Essa semana minha sogra chega, vocês orem por mim. Na quinta-feira, dia de culto, de oração, né? Outra coisa, nós, graças a Deus, cumprimos o nosso compromisso esse mês lá, né, irmão Francisco? Lá em Cariacica. Cadê o irmão Francisco? Deus nos deu a graça de pagar o aluguel e tem dinheiro para pagar a energia e a água, você falou, né? Então, tá tudo bem, graças a Deus. Então vamos ler a Bíblia, irmãos, 1 Reis 18, 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu. Amém. Podeis assentar, irmãos. Deus abençoe a sua palavra. Nós vamos falar um pouco sobre indecisões. A indecisão ela só traz prejuízo. Eu estou vendo ali, tem duas filhas também, do irmão Silas aí, a Bárbara e a Lidiane, que está ali atrás. Deus abençoe, né? Cadê o nosso aí? Cadê? Seu Jean já foi? Vou ligar para o pastor Weber, né? Será que eu estou precisando ter um tete-a-tete contigo, né? Veio e não pediu a bênção do pastor. A próxima vez você, eu vou te buscar na rodoviária. Você vai lá para casa. Você só vai conversar com a Manqueira depois de conversar 3 horas comigo, né? Eles fazem isso, né? Os outros pastores fazem isso. Eu acho que eu devo ter cara de bobo, só pode. Uma irmã, um dia eu saí do culto, a irmã falou assim: pastor, mas você tem uma cara de bobo tão grande que você sobe do culto e eu começo a rir. Eu falei assim, mas eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Então, cada um tem a cara que Deus deu. Deus me deu a cara de bobo. Então vamos indo, né? Agora, irmãos, a indecisão, ela não leva você nunca à frente. A pessoa que ela é muito indecisa, geralmente o medo de errar faz ela errar mais ainda. Ela, aquela pessoa que espera os outros decidir por ela, geralmente é uma pessoa que vive em situações que ela não gostaria de estar. Porque a pessoa que manda você tomar uma decisão e dar errado, ela vai sair e falar assim, foi você que decidiu, mas foi ela que te aconselhou. Então a indecisão, ela é algo que não ajuda. Num caminho não adianta nada dúvida. Você vai viajar, você saber se é para a direita ou para a esquerda, é melhor você parar o carro do que decidir na dúvida. Você tem que ter algo que
te dê certeza, que te esclareça, que te coloque na direção certa, né? E nós, como filhos de Deus, nós precisamos ter também certeza do que nós estamos fazendo, para onde estamos indo, por que vivemos da maneira que vivemos. Porque se nós ficarmos na indecisão, vivemos de acordo com Deus, gostamos de algumas coisas do mundo e ficamos lá e cá, vamos para a direita, vamos para a esquerda, nós não sabemos para onde estamos indo. Por isso que Elias disse: olha, até quando vocês vão ficar sem saber o que vocês estão fazendo? Vocês estão adorando dois senhores. Vocês estão adorando Baal, vocês estão adorando a Deus. Agora vocês têm que decidir. O próprio Deus diz isso para a era de Laodiceia. Ele diz assim: olha, gente, se vocês fossem pelo menos frio, eu aceitaria mais. Ou frio ou quente, ou seja, tem um posicionamento. Agora o morno é que vocês trazem ânsia de vômito, ou seja, a indecisão, não sabe a que reino pertence, a quem está servindo, e isso faz nós atrofiarmos um pouco. Então o profeta pregou a mensagem: tempo de decisão e resultado da decisão. Todo dia você tem que decidir o que você vai fazer. Você vai com a saia jeans ou com a saia de malha? Você sai com a calça branca ou com a calça preta? Você vai... Então todo dia você tem que decidir. Assim é com Deus também. Todos os dias está na sua frente o decidir andar com Deus ou distanciar de Deus. Agora, Deus é tão bom, irmãos, Ele é tão bom que Ele te permite plantar o que você quiser. Nunca se esqueça disso que eu vou falar. Deus é tão bom que Ele te permite plantar a semente que você quiser. E Ele é tão justo, que você vai colher exatamente o que você plantou. Ele não vai, e a colheita sempre é muito maior do que foi plantada. Se você planta 2 litros, 1 litro pé de milho, você vai colher aí uns 5 sacos de milho. A colheita sempre vem maior do que o plantio. Por isso, se você planta na carne, Paulo escreve: da carne ceifará a corrupção. Você vai colher. A única maneira de não colher o mal que você está plantando é você voltar lá, arrancar aquela semente, a patrola do Espírito vir, fazer uma terraplanagem e o Espírito plantar uma nova semente. Essa é a única maneira, porque tudo que o homem plantar, diz o profeta, ele vai colher. Então, se hoje você está colhendo falta de amor, veja se você não plantou isso em algum momento da sua vida. Se você está colhendo miséria hoje, veja se você não plantou isso em algum tempo da sua vida. Porque Deus é bom, Ele te permite plantar, mas Deus é justo, Ele vai fazer você colher. E na hora da colheita, a gente chama Ele para perto. Senhor, ajuda que eu estou colhendo. Você plantou sem eu, por que você quer que eu colhe com você? Eu só vou te dar força para você passar. Agora eu estou te esperando lá na ponta. Você passa aí, a minha graça te basta, mas eu estou te esperando lá, que eu te avisei antes. Amém, irmãos? Amém. Paulo, perto do final do ministério dele, ele disse assim: irmãos, eu vos anunciei todo o conselho de Deus. Ou seja, tudo que Deus me mandou falar, eu vos falei. Agora está na vossa mão, e vocês agora tomem frente naquilo ali. E eu tenho certeza que mesmo na simplicidade, mesmo na ignorância, mesmo na pouca capacidade da gente,
Deus tem nos falado conosco várias vezes. Eu, pelo menos, todo culto, Deus fala comigo. Seja no cântico, seja no que for, seja no abraço, seja no testemunho, igual foi contado. Seja onde for, Deus está sempre falando comigo. Hoje eu vi um pensamento, eu achei até bonitinho. Diz que tinha um mendigo, um cara passando, e um mendigo cantando um hino, não sei como foi. E o cara falou para o mendigo assim: eu te dou R$1 para você me mostrar onde Deus está. E o mendigo falou assim: eu te dou 2 para você me mostrar onde Ele não está. Então, se você busca ver Deus, Deus sempre se manifestará a você. Então, irmãos, eu quero que você não esqueça dessa leitura aqui. Até quando vamos cochear em 2 pensamentos? A Bíblia fala que o amor ao mundo constitui-se inimizade com Deus. Não é verdade? Amém? Não tem como dizer outra coisa que não seja isso? Não tem. Essa é a Bíblia Sagrada. Agora, esse mundo não é: pastor, mas eu gosto da cachoeira, eu gosto das montanhas. Não é esse mundo, não é esse amor a esse mundo. É o amor ao mundo das vaidades, destas coisas corriqueiras, passageiras. Se você ama isto, é sinal de que o amor de Deus não está em você. Amém? Amém. Essa é a verdade. Nós não temos como discutir com isso, não é verdade? É isso que eu quero voltar um pouquinho. Então, existem algumas coisas na Bíblia que nós estamos deixando de ler ou levar as coisas um pouco mais a sério. E é isso que eu quero falar um pouco nesta noite. Nós estamos precisando muito, irmãos, de seriedade com as coisas de Deus. Eu olho para mim, a gente, todo início de ano, eu acho que você é assim, a gente parece que fica meio perdido assim, não é? Não sei se é as férias, não sei o que é, mas parece que a gente fica meio voado assim, parece que você começa uma semana sem saber que dia que era, fica meio esquisito. O Brasil mesmo só acorda depois de abril, né? Depois que já passou o Carnaval, Semana Santa, tudo, aí o Brasil começa a valer até abril, depois de abril. Agora, o lado cristão, nós não devemos relaxar em nenhum momento. Eu olho para mim e vejo e me sinto com vergonha do tempo que eu tenho dedicado a Deus. Alguém que já sentiu saudade de andar mais perto de Deus? Levanta a mão. Tem certeza que algum dia já andou e hoje sabe que não está andando? Isso te dá uma saudade, não dá? Dá uma... Tipo assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com o tempo que o Senhor tem me dado? E quem pode mudar isso, irmãos? Deus rompeu o companheirismo conosco? Não. Deus nunca se afastou de nós. Nós é que nos afastamos dele. Então, era um momento, o profeta disse, de parar e voltar para Deus. Amém. Glória a Deus. E depender mais de Deus. E andar mais nos caminhos de Deus, irmãos. O tempo está muito adiantado. Meu Deus, nós estamos em 2018. Isso me assusta. Quem nasceu no ano 2000 está fazendo 18 anos. E o ano 2000 foi ontem, meu Deus do céu. Estamos em 2018. E se Deus olhar para nós, é o que eu quero ler mais na frente, Deus sempre espera da sua igreja alguma coisa, irmãos. Deus não fala a sua palavra em vão. Eu vou falar só por falar. Não, Deus espera alguma coisa da sua noiva. Amém? Quando ele subiu ao céu, ele disse: vocês vão para Jerusalém e fica lá. Ele esperava que pelo menos ficasse lá e eles ficassem. Porque ele disse para ficarem lá: vocês esperem. E ele esperava que eles ficassem lá. Então eu quero ir com vocês, irmãos, agora rapidamente, em Gênesis capítulo 3. Eu procurei a mensagem hoje e não achei. Eu peço a Deus que eu não a tenha perdido, mas eu até pensei em pedir a algum irmão, se alguém tem a mensagem, porque não somos uma denominação em casa.
Eu pensei em pedir lá, mas eu não saberia o parágrafo da mensagem, então eu não pedi porque não adiantaria. Sobre o profeta de Gênesis 3:8. O profeta disse que Deus vinha todo fim de tarde conversar com Adão e Eva. Deus gostava de conversar. E nessa mensagem o profeta disse que estava mais ou menos, talvez umas 5h40, 6 horas. Eva falava assim: Abraão, está na hora de nós irmos à nossa igreja, porque está na hora de conversarmos com Deus. Então eles tinham um local marcado, um ponto marcado, um ponto de encontro, onde Deus chegava e seus filhos estavam ali, e eles tinham companheirismo. Amém? Amém. Então vamos, Gênesis 3:8. Diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Aleluia. O profeta diz assim: o homem nunca mantém o pacto, Deus sempre mantém. Deu a hora de Deus encontrar com seus filhos, Deus desceu da mesma maneira como sempre fez. Deus deu a hora nele, falou assim: agora é a hora de eu me encontrar com meus filhos. Agora Deus não estava ali como juiz ali. A Bíblia diz que ele estava passeando. Amém? Agora, por que a voz de Deus soou como uma ameaça para Adão e Eva? Porque era Adão e Eva que estavam no erro, não era Deus que tinha errado. Deus chegou no culto, Deus veio na hora certa, Deus estava onde ele sempre esteve. Quem não estava no lugar? Adão e Eva que não estavam no lugar. E a mensagem de paz soou no ouvido de Adão e Eva como uma ameaça. Então muitas vezes Deus vem e fala é a graça, mas a sua condição acha que Deus está com raiva de você. Não é a palavra de Deus que mudou, é a nossa situação que faz a palavra de Deus soar como ofensiva a nós. Então vamos continuar lendo aqui, olha. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Força para fugir tinha. Talvez fugiram até mais longe do que a igreja era. Agora, força para vir na presença de Deus não tiveram. Eu já falei com os jovens no particular, já falei assim: olha, vocês são jovens, vocês têm direito de aproveitar, sair com a turma, fazer um lanche, isso tudo é normal. Agora o dia que eu ver vocês fazendo festa para um passeio, fazendo festa para uma viagem escolar, e o dia que eu ver corpo mole com as coisas da igreja, saiba que vocês estão dizendo para Deus com todas as palavras que nós amamos mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E vocês estão plantando e vocês vão colher. Amém? Amém. O recado não sou eu, está na Bíblia Sagrada. Mães e pais, se o filho de vocês mencionar a intenção de ir na igreja, vocês têm que carregá-los nas costas para a igreja. Porque se não apoiarmos para vir para a igreja, nós vamos ter que buscá-lo na sarjeta depois. Ah, mas a mãe está cansada, não tem como eu passar roupa, não tem dinheiro. Irmão, pega dinheiro emprestado, veste a sua roupa, passa a roupa com a testa, esquenta uma panela com água, igual já se fizeram para passar a roupa. Mas nunca desincentive seu filho a vir na igreja. Pelo contrário, incentive-o. Incentive-o. Porque você está colocando ele na única mão que pode fazer alguma coisa. A sua mão é muito boa, mas e se amanhã Deus te tirar? Seu filho precisará de uma referência espiritual.
O pai natural de Eliseu, nós não sabemos quem era. Eu pelo menos não lembro, se a Bíblia relata, eu não lembro o pai de Eliseu. Se você lembra, depois você me fala o nome. Agora, o pai espiritual de Eliseu, nós sabemos quem foi. Foi Elias. Porque quando Elias foi tomado, Eliseu ficou sozinho, mas Eliseu tinha uma referência. Amém, irmãos? Amém. Eliseu chegou no primeiro problema e falou assim: agora é que são elas. Aonde está o Deus de Elias, que eu preciso agora? E seu filho também. Por ele não tem força, mas ele fala assim: eu preciso ver agora o Deus que meus pais falavam, que tinha enviado um profeta, que essa mensagem é de Deus. Eu preciso ver esse Deus agora na minha vida. Então, nossos jovens, vocês saibam, passou dos 12, dos 13, é a idade do juízo. Vocês responderão diante de Deus por todas as coisas que vocês fizerem. A única coisa que vocês não responderão é se vocês se arrependerem. Aí o sangue de Jesus Cristo tem poder para perdoar todos os pecados. Louvado seja Deus. E nós, homens velhos, mulheres velhas também, nós precisamos olhar para as nossas vidas e ver se Deus está satisfeito com a maneira que nós estamos vivendo. Amém, irmãos? Amém. Não é tempo de cochear entre dois. Será que Jesus volta mesmo ou não? Aí você se envereda em coisas que fala assim: gente, o irmão, eu ouvi dizer que o irmão Branda fala que a era de Laodiceia é a menor de todas as eras. Então vamos fazer um cálculo. Aí você envereda por coisas que faz o seu olho sair do fundamental, que é: Deus espera te encontrar em sua palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele disse assim: vocês não oferecerão sacrifício em nenhum outro lugar, a não ser aquele que eu fizer habitar o meu nome nele. Então Deus espera encontrar a sua noiva em sua palavra, irmãos. Ele esperava encontrar Adão e Eva no lugar de sempre. Você sabia que o primeiro que chega na igreja é Deus? E ele fica ansioso para ver se você vai estar, porque ele sabe as bênçãos que fez para mim e para você essa semana. Ele fala assim: gente, eu abençoei ele tanto, não é possível que ele não vai voltar nem para me falar obrigado. Então ele fica ali sentado ali fora. E quando você senta no seu lugarzinho, talvez você não é um irmão de gritar, talvez você seja. Eu só quero que você que não é de gritar, seja o que você não é de gritar. Agora, o que você que é de gritar, grite também até acabar os pulmões. Ele fica só vendo o teu culto, e ele vai sendo entronizado no trono do teu coração. Ele vai recebendo louvores, ele vai se agradando daquilo ali. Aleluia, louvado seja Deus. Agora, irmãos, apenas como uma alegoria, Gênesis fala que Deus veio encontrar com Adão, e Adão e Eva não estavam ali. Agora vamos a Mateus 21. Você vai ver que tudo que Deus criou obedece à voz de Deus e não busca mudança. Louvado seja Deus. Eu falo isso, irmãos, e eu sei que se você ler as mensagens, eu creio que a próxima mensagem que chegará para nós, crentes da Bíblia, é as 10 virgens e os 144 mil judeus. Eu creio que será essa que chegará para nós, né? E eu tenho ela que Goiânia traduziu. E o profeta diz assim: vem, se você tem uma audiência melindrosa, o Espírito Santo nem mesmo revelará. Então, o Espírito Santo precisa de tudo na sua devida ordem. Eu comecei como um alto, esse irmão me perguntou: pastor, quais os seus planos para o ano 2018? Eu falei assim: irmãos, eu quero servir melhor a Deus do que eu servi em 17. Mas nós precisamos trabalhar como um todo na causa de Deus, irmãos.
O Roberto veio falando sobre a gente fazer um culto numa praça uma vez por mês. Quando a gente fala essas coisas, irmãos, a gente precisa sentir a igreja por detrás apoiando. Não financeiramente, não, mas sentir que todos são parte de um mesmo povo trabalhando. Amém? O profeta disse: eu saio para o mundo pregando, mas eu sinto que as orações de vocês é que estão nos empurrando. Então, se a gente chegar a marcar um culto desse, irmão, vamos fazer força de estar todo mundo em peso lá. Seja qual praça que for, nós temos as caixinhas, vamos lá. Vamos fazer algo para o reino de Deus. Igual nós estamos ali em Cariacica. Louvado seja Deus pelos irmãos que estão indo. Pastor, e se nós não batizarmos ninguém, irmãos, a poeira das nossas roupas nós tiramos. Agora o triste vai ser, naquele dia, um eleito do lado da sua casa. E ele para o inferno falou assim: olha, eu morei do lado de alguém que sabia o certo, nunca me falaram de um profeta. Billy Paul foi cortar o cabelo no barbeiro um dia, e aí ele viu a foto do pai dele na barbearia. E o barbeiro falou assim: Billy, por que você nunca me falou do teu pai? Irmão, o Billy ficou sem pó para meio-dia. E ele falou assim: se eu tivesse o pai que você teve, eu vivia gritando nas calçadas que Deus fez por ele, para as pessoas do mundo através dele. Muitas vezes você pensa assim: ah, mas eu não sei explicar a mensagem. Ninguém sabe, é trabalho de Deus. O seu trabalho é pegar igual aquela estantezinha está cheia. Antes de ir embora, passa ali, pegue 10 mensagens, enfia a mão lá, entregue, só entregue assim, ó. Coloca seu número atrás assim, ó. Seu mesmo, coloca o meu nome, assim, fulano. Você está evangelizando. Deus sabe quem é filho dele, eu não sei. Amém. Você entrega e deixa Deus fazer. Amém. Se não é, ele não tem como falar que lá na frente ninguém entregou nada da verdade para ele. Agora, se é também, você salvou uma alma. Amém. Aleluia. Então nós somos um povo trabalhando, irmãos. Pastor, eu sei, é difícil todo mundo ir, sim, mas empenhe-se. Ore, fala assim: irmãos, hoje tem culto, eu vou separar pelo menos meia hora para orar por esse projeto aí. Ó. Louvado seja Deus, nós precisamos nos envolver com as coisas de Deus. Até quando vamos cochear em dois pensamentos? Até quando vamos ficar assim? Então olha só, irmãos, você chega numa audiência melindrosa, cheia de coisas, o Espírito Santo não vai falar. Você tem que ter algo que opere junto. Eles estavam num lugar e num acordo. Então ali veio um som do céu, vem. Mas quando você tem, não importaria o quanto eu orasse, ficasse dia e noite estudando e orando diante do Senhor, e descesse aqui, talvez com uma unção sobre mim, chegasse aqui e sentisse aquele ressentimento, vem, ele apenas, isto simplesmente lhe entristece imediatamente. Aí, só que a gente vai fazer o pastor que está fora da unção. Que Deus me perdoe a comparação, mas é mais ou menos igual um time de futebol no Brasil. São 22 jogadores que perdem, e quem é mandado embora é o técnico. Porque é mais fácil mandar um do que 22 embora. Então o profeta está dizendo assim: não importa o quanto o pastor ore, jejue, passe na presença de Deus, se chega na plataforma e há um ressentimento na audiência, o Espírito Santo é entristecido. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Por isso, até quando vamos cochear entre dois pensamentos? Qual é o nosso objetivo de vir no culto? Estamos vindo fazer o quê? Nós estamos vindo adorar ao único Deus, a vida eterna, buscar ajuda, graça, força. É para isso que estamos aqui. Amém. Ele não revelará nada, mas quando você desce aqui sobre a unção,
e sente a sua audiência sob a unção, é aí quando o Espírito Santo começa a operar então. Amém? Amém. Agora, irmãos, você e eu temos que nos conhecer bem. Se você teve uma semana muito difícil espiritualmente, saiba que você vai precisar de mais tempo orando. Amém? Amém. Então, se você sabe que vai precisar mais tempo para entrar na presença de Deus, programe sua vida para chegar mais cedo na igreja, para você orar mais tempo, para que quando os cânticos começarem, você que teve uma semana difícil já esteja a ponto de ser um instrumento na mão de Deus. Você cantando encorajará alguém a cantar também. A irmã Meda falou que o irmão Brano disse: Billy, eu estive assentada do lado de uma irmã hoje durante o culto, que eu tinha certeza que ela passou um bom tempo na presença de Deus. Ela emanava uma doçura, um ambiente. Eu poderia ficar ao lado dela dias. Louvado seja Deus. Amém. Porque esta pessoa foi lá na presença de Deus e voltou dócil, voltou amigável, voltou querendo adorar a Deus. Foi isso que aconteceu com o ursinho que o Mombrana conta. Mombrana saiu acampando, saiu para caçar. Quando voltou, a barraca toda destruída. Ele subiu numa árvore, ficou olhando. Um ursinho entrou na barraca e achou um pote de mel. E ele se melecou todinho, longe a ursa mãe olhando. E ele se melecou, enfiou a cabeça dentro do pote, melecou, os pelinhos ficou tudo grudado. E o profeta olhando pelo binóculo. De repente ele sai até com o olhinho fechado assim, ó, sem saber mais que rumo que a mãe estava. Mas quando ele chegou perto da mãe, o profeta disse que ela o colocou assim como no colo, e ela o lambeu, e o irmãozinho lambeu. Aí o profeta começou a chorar. Professor, ele falou assim: é assim, quando você passa um tempo na presença de Deus, você vem cheio de doçura, e a igreja é abençoada. Aí vai ter irmão lambendo, não naturalmente, mas vai ter gente recebendo a doçura que você trouxe de lá. Amém. Louvado seja Deus. Então você e eu somos um agente de bênçãos na mão de Deus. A coisa mais bonita que você pode ver é um amém sincero da alma. Quando aquele amém começa no primeiro hino, começa a formigar aqui dentro assim, você fala assim: rapaz, hoje eu vou ter que dar um amém. Mas eu nunca falei amém, irmão, mas quando a palavra é pregada e aquilo bate na sua alma, você fala assim: eu não vou deixar passar. Glória a Deus. E agora, isso agrada a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. O profeta disse: eu tinha um cachorro chamado Fritz. E o Fritz não gostava de pegar gambá, porque o gambá deixava uma catinga no Fritz. Mas quando nós estávamos caçando e nós vimos um gambá e falávamos assim: pega Fritz, pega Fritz, o Fritz ia e pegava o gambá. O profeta disse: às vezes o seu amém quer dizer assim: pega pregador, pega pregador. E aquilo impulsiona o pregador e ele vai atrás do diabo pregando. Amém. Então, irmãos, não adianta o tempo que você passe orando, se você não orou nem 5 minutos para vir à igreja. Saiba que você pode ser algo que impedirá a bênção de alguém. Agora nós vimos que Adão e Eva não estavam no lugar que Deus mandou estar. Vamos ler São Mateus 21, rapidamente. Não estou dizendo, apenas um exemplo, tá, irmãos? Para você ver que um jumento obedece mais a Deus do que nós. Quando eu digo nós, é nós todos mesmo, não é exceção. Olha só, São Mateus 21, 1. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Jesus sempre manda alguém na frente, para que o povo não estranhe quando ele chega. Então, se você não recebe aquele que ele enviou, você não vai receber ele, você não sabe como que ele é, ué. Por isso que ele envia alguém na frente, descrevendo ele, para que quando ele chegar, você saiba quem ele é, o que ele quer. Ide à aldeia que está defronte de vós,
E logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos aqui. Amém, irmãos? Isso é por visão. Agora, e se esse jumento fosse empacador? Igual Adão e Eva? E se Deus marcou de pegar eles debaixo de tal árvore e o jumento quer ficar debaixo de outra? Vê que o jumento tem mais sensibilidade às vezes. A jumenta de Balaão não é exemplo. Ela estava vendo um anjo e Balaão não estava. Porque o Balaão estava tão intertido com o que tinha que fazer que esqueceu Deus. Moisés foi assim também. Moisés estava tão empolgado com a comissão de ter encontrado a sarça ardente que esqueceu de circuncidar Gerson. E Deus iria matar Moisés. Mensagem de Israel e a igreja, o profeta disse que um anjo chegou no ouvido de Zípora e falou assim: Zípora, circuncida o menino logo, porque Deus está ali na frente para matar Moisés. E o profeta falou assim: Deus, dai-nos mais Zípora. Zípora pegou uma pedra, circuncidou, pegou a pedra com sangue, jogou no pé de Moisés. Você, para mim, Moisés, é um esposo sanguinário, rapaz. Você está tão ocupado aí com essas coisas que esqueceu da sua própria casa? Você quer salvar os outros, fazer da sua família se perder, rapaz? Deus é sério, irmãos. As coisas não são brincadeira. Uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos aqui. Agora eu fico interessado, irmão. Imagina o tanto de jumento que tinha nesse lugar. Eu vou chegar no estacionamento e falar assim: você vai achar um carro branco no estacionamento. Qual, meu Deus? Mas alguma coisa tinha diferente nesse jumento aqui, né? E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, amém? Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-na sentar em cima. Amém. Ou seja, a jumentinha estava onde Deus mandou ela estar. Alguém naquela manhã levantou e Deus me inspirou a amarrar aquela jumenta e aquele jumentinho lá. Aí o profeta prega a mensagem em adoção. E diz assim que na época da Bíblia, um pai tinha muitas posses e não tinha tempo de educar seu filho, então colocava-se um tutor para educar seu filho. E aí o tutor, ano ou meses, ia diante do pai e falou: olha, teu filho está desenvolvendo bem, daqui uns dias você pode adotá-lo, passar pelo processo de adoção. O profeta diz: Jesus subiu aos céus, mas enviou o Espírito Santo como tutor da igreja. E o Espírito Santo está conduzindo a igreja, mas de vez em quando o Espírito Santo vai dar um relatório da igreja para ele, como está. E o Espírito Santo, diz o profeta, chegava e falava assim: no meio do teu povo, no meio dos teus filhos, ainda há discórdia, ainda estão brigando, ainda estão olhando pontos doutrinários, ainda estão com preguiça, ainda estão com maledicência, ainda estão trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo. O profeta diz: esse relatório entristece o coração do pai. Mas disse o profeta: um dia o Espírito Santo chegará e falará assim: eles agora estão no ponto, eles agora podem passar pelo processo de adoção. E o profeta diz: Deus está levando sua noiva ao processo de adoção, a ponto que o nome dela no cheque será tão bom quanto o nome dele. Amém. Então o Espírito Santo fica como que olhando nossas ações para passar a ele. Aleluia. E o diabo também fica olhando. Por isso que o diabo quer te impedir de orar, porque ele sabe: se esse povo começar a orar, Deus vai começar a ouvir, e eu não vou ter condição de fazer nada. Mas quando o diabo levanta, como disse o pastor Rosco, a cabeça assim, e vê que o povo está cheio de coisa, o diabo volta a dormir, porque ele não precisa acordar, porque nós estamos ainda brigando aqui. Então, irmãos, vamos olhar aqui agora, quer ver? Eu li São Mateus, li Gênesis, li Reis. Agora vamos em São Lucas 18.
São Lucas 18. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu já estou encerrando, irmãos, não vou demorar tanto hoje. São Lucas 18, 8. Disse assim a Bíblia Sagrada: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora, Jesus faz essa pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, achará quem crê em sua palavra? A palavra tem que vir antes para preparar um povo para receber a Deus. Agora, quando ele vier, ele vai achar alguém preparado? Ele vai achar alguém que está dando crédito à pregação? Alguém que está alinhando a sua vida com a palavra? Nós estávamos mexendo no culto e o irmão falou comigo, eu disse: um dia eu ainda vou aplicar isso na pregação. Ele disse que o pai dele e o irmão foram fazer uma parede e estenderam a linha um canto no outro. Aí quando era para os dois topar, a parede estava assim. Por quê? Estavam seguindo a linha, só que cada um de um lado. Aí a parede passava uma pela outra. Ele falou assim: olha só que coisa, não adianta seguir a linha do meu lado, eu tenho que seguir a linha de acordo com Deus. Porque de acordo com Deus será igual ao templo de Salomão. Construir o templo sem ouvir um martelo, porque cada pedrinha tinha o seu devido lugar. Aleluia. Cada um encaixa-se no seu devido lugar. Mas quando o arquiteto faz, quando nós tentamos seguir a linha com a nossa vontade, as paredes vão ficar sempre assim. E aí quem é o culpado agora? Você que seguiu do lado direito e você que seguiu do lado esquerdo. Acaba que a linha vira um objeto de briga. Não é verdade, irmãos? Quando era o objeto de se salvar. Quando se discute a mensagem, é a mensagem que sai como errada, e não quem discute a mensagem. Você vê, aquilo que Deus envia para te salvar, o homem faz uma desgraça com aquilo. Mas mesmo assim a palavra de Deus continua sendo a verdade para aqueles que ouvem a palavra de Deus. Por isso que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, disse a Bíblia Sagrada. Então, irmãos, olha só aqui, quer ver? Na mensagem perfeição, o profeta diz estas coisas aqui. Quando o profeta diz que a raça de Adão estava morrendo, ele disse assim: isso foi uma pequena coisa em comparação com o que aconteceu um dia, quando a raça de Adão encontrou-se demônios marchando de todos os lados, profetas tinham falhado, a lei tinha falhado, sacrifícios de touros e cordeiros tinham falhado, a natureza do homem tinha falhado, tudo mais. E a pequena raça de Adão encontrou-se derrotada, superada em números pelos demônios, superstições, doenças e enfermidades. Houve um que deu um passo à frente no céu e disse: hoje eu morrerei pela raça de Adão. Ele veio à terra e se fez carne. Ele olhou diretamente para o meio das lanças, onde parecia estar mais escuro. O mais escuro de todos os medos do homem era a morte. E ele tomou a morte em seu peito, e no Calvário ele pagou o sacrifício e gritou: abra o caminho para a liberdade. E ele gritou, aqui eu queria chegar, e ele gritou para a sua igreja: tomem isto que eu vos tenho deixado, meu sangue e meu espírito, e lutem com o que quer que tenham. Nesta noite nós podemos conquistar através disso, amigo. Você pode afastar o diabo de você. Amém. Amém, Amém, irmãos? Amém. Cada velho
inimigo que está em sua vida pode ser afastado pelo sangue e pelo Espírito de Cristo, e você pode se encontrar perfeito em sua presença. Cristo abriu o caminho. Amém. Aleluia. E esse Espírito está em nós. Eu creio nisso. Agora que deixemos o Espírito guiar. O profeta diz: nós perdemos é porque nós queremos guiar o nosso guia. Mas deixa o guia te guiar, que você vai ver, sempre dará certo. Aleluia. Deixa eu ver se é essa daqui ou a outra. Já estou acabando, vocês estão vendo a mensagem, né? Eu sempre leio essa mensagem, e essa mensagem para mim, pelo menos para mim, Júnior, é uma mensagem de cabeceira, irmãos. E você tem ela em casa, ela é bem pequenininha, Imagens de Cristo. Se você já leu, releia ela. Que o profeta diz isso daqui: olha, eu vou amanhã à noite, depois deste casamento, vou ao deserto e eu pretendo ficar lá, porque lá no fundo de minha alma sinto que preciso caminhar mais próximo de Deus do que como eu faço. Eu não quero apenas caminhar. Agora, irmãos, tudo é uma decisão. Tudo é uma decisão que você tem que tomar. Sempre estará a Bíblia ou a casa para limpar. Pastor, mas é minha obrigação limpar a casa. Tudo bem. Sempre estará 2 horas de sono ou a Bíblia. Pastor, eu tenho que descansar. Tudo bem. Sempre estará a prova no final do semestre ou a mensagem. Pastor, se eu não estudar eu reprovo. Tudo bem. É uma escolha. O interessante é que nós não buscamos a Deus para saber se é a vontade de Deus nós entrarmos nesse caminho. Existem problemas que nós vamos atrás, irmãos, e não é Deus que coloca para te aperfeiçoar. Eu conheço pessoas que estudaram, não estou pregando contra estudo não, vocês sabem o meu posicionamento, vocês têm que estudar mesmo, porque se Deus der mais 15 anos aí na frente, 70% das profissões que existem hoje não vão existir mais, só informatizar. Agora eu conheço pessoas que entraram em problemas depois que se formaram. Você estuda e passa no concurso público. Louvado seja Deus, é o sonho de todo mundo. Tudo bem, faça isso. Só que aí, lá no concurso público, você que é homem, você vai ter uma chefe que é aquela Miss Brasil. Aí você vai viver: Senhor Deus, me livra da tentação, Senhor, olha que praga perto de mim, ô inferno. Aí ele vai falar assim: meu filho, mas você me perguntou se a minha vontade para a sua vida era chegar até aqui, meu filho. A mulher diz: meu Deus, agora que eu arrumei serviço, eu não tenho tempo para cuidar do marido. Deus vai falar assim: minha filha, eu te pedi para estudar, para você cuidar do teu marido, minha filha. Eu não tenho nada contra, irmãos, não existe. Você diante de Deus, mas existem coisas que a Bíblia que rege. É verdade ou não é? Amém. Amém. Se você quer estudar, amém, no seu tempo vago, depois de ter cuidado do marido, dos 5 filhos que Deus te deu, nenhum que Deus não te deu, depois de ter cuidado do cachorro, do papagaio, do periquito, da horta, passado roupa, feito tudo, orado, jejuado, aí se sobrar tempo, você estuda. Pronto. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Eu vou contar uma experiência que eu passei, e eu já pedi perdão a ela por isso, e ela me pediu perdão, foi eu com minha esposa. A minha esposa, eu não estou falando isso que ela está fora, não, porque se tu vai para a internet ela vai assistir depois em casa, nós se acerta, né? Nós entra no quarto lá e dá umas pauladas no outro, depois ora, está tudo resolvido. É brincadeira, irmãos, mas minha esposa, a minha sogra passou por um problema. Meu sogro separou-se dela e a minha cunhada já era casada, então ficaram as duas sozinhas e elas se aproximaram muito mesmo. Ficaram uns 3 anos sozinhas, mudando de cidade, tentando se sustentar, porque ficaram sem
sem o estilo da família, né? O esteio da família. E quando casou, ela ainda estava com esse pensamento ainda. E é normal, de cada mulher, é normal. Vocês que estão querendo casar, é a melhor coisa que tem no mundo. O profeta diz, depois da salvação, é a melhor coisa que Deus deu para um homem foi uma esposa. É muito bom. Só que quando é no tempo certo, na vontade de Deus, com a pessoa certa, porque senão é uma praga. Então, quando nós casamos, eu tinha um salão de barbeiro. Aí ela levantou, levantamos, tomamos café juntos. Ela disse, eu deixo o dinheiro da feira que você vai para o salão, eu vou fazer a feira e vou para a casa da minha mãe. Eu disse, tudo bem. E eu trabalhei o sábado, não parava nem para almoçar, porque era o dia todo. Quando deu 8 horas da noite, a feira estava do lado de fora, na mesa. Aí pensa aqui como é que eu reagi. Orei nada, tenho vontade de dar um grito. Eu fiquei pensando, gente do céu, mas por que essa compra está do lado de fora? Aí eu já vi, por isso que eu falo, início de casamento é muito difícil. O sentimento que segura início de casamento não é amor, não, esquece isso. O sentimento que segura início de casamento chama-se paciência. Esquece amor. No namoro é paixão, depois é paciência, depois paciência e depois amor. Eu falei assim, gente, mas por que essa compra não está lá de dentro de casa? Aí já tomei banho e já peguei o carro e fui buscar ela brabo. E ela toda amorosa foi me encontrar no portão. Oi, amor, você é amor nada, em casa a gente conversa. Falta de sensibilidade, eu me arrependo. Conversei com ela. E ela falou assim, puxa, na casa dos pais, aí você vê, a gente precisa ter sabedoria. O profeta fala uma coisa que nós homens não gostamos. O profeta fala assim, os maridos devem ouvir as esposas. E eu ouço a medo. E sabe de uma coisa? Na maioria das vezes ela está certa. Mas isso dói na gente. Não, mas eu não posso assumir isso, né? Mas o profeta fala, na maioria das vezes a medo está certa. Porque a mulher ela tem um toque, nós estávamos mudando. E eu fui mexer na lavanderia, irmão, suei a camisa que pregou no corpo. 1h30 trabalhada, eu não resolvi nada. O cesto estava no mesmo lugar, a roupa, a Lúcia com 15 minutos o negócio resolveu. Eu falei assim, meu Deus do céu, como que pode? Eu trem, eu lá e varro e jogo, levanto coisa e desço coisa, o trem bagunçado. Ela com 15 minutos resolveu. Mas aí voltando ao assunto, aí ela falou assim, amor, eu não guardei porque eu ia perder o ônibus para ir para casa da minha mãe. Aí eu fiquei lá. Eu disse, perdeu o ônibus? Eu disse, meu Deus do céu, passa antes de ir embora. A sua obrigação é comigo primeiro. Se der tempo, você vai na casa da sua mãe. Se não der, você vê sua mãe no outro dia. Então, muitas vezes, irmãos, nós nos atarefamos. E se der tempo, nós buscamos a Deus. Quando devia ser o contrário. Busque a Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Pastor, mas eu vou estar muito cansado para fazer a prova. Faça uma leitura da matéria e ore. Senhor, eu não tive tempo, eu estou cansado, mas eu dependo da tua graça para fazer essa prova. Depois você me conta a resposta. Depois você me conta como é que será. Agora não inventa historinha não, né? Não coloca a coberta assim em cima. Senhor, o senhor está vendo que eu estou tentando estudar, tá nada. Você está ouvindo música no foninho, conversando fiado. Aí você não tem direito de pedir nada a Deus mesmo não. Agora quando você cumpre o seu dever, você olha, eu fiz, Senhor, agora eu estou dependendo da sua graça. Aí você vai ver se ele não entra em ação. Amém. Aleluia, irmãos. Amém. Louvado. Fala nisso, eu estou falando tanto com os jovens essa semana. Talvez a gente vai ter uma reunião com os jovens. É só a próxima. Vocês estão tudo de férias, de faculdade, essas coisas aí? Não? Tá? Pode ter uma reunião essa semana à noite ou a próxima aí, os jovens? Amém. Mas depois a gente vai marcar um dia. Pode ficar tranquilo. Agora voltando aqui, irmãos, eu não vou passar de 7h10. Eu não quero apenas caminhar, eu tento caminhar diante dele
mas eu quero caminhar mais próximo dele. Enquanto o tabernáculo Brana está tendo um avivamento, eu quero um para mim mesmo. Aleluia! Aleluia, irmãos? Não quero que aconteça no edifício, eu quero que aconteça em mim. Quero uma caminhada mais próxima. Eu quero mais do Espírito Santo em mim e refletir Cristo em mim. Eu quero ser como Ele. Sei que cada cristão quer ser como Ele. Esse é o desejo do meu coração, ser como Jesus. Bem, eu quero que Ele seja meu. Quero que Ele seja Ele é o exemplo do que quero ser. E veja, é necessário ter o Espírito Santo para isso. Amém, irmãos? É a única coisa que pode fazer isso acontecer. Não estou interessado em seminários ou no que alguém tem a me dizer. Não estou interessado em beijar um crucifixo ou passar por provas, ou rezar aos mortos. Estou interessado em uma coisa, que é o Espírito Santo tomar controle de William Branham. Não estou interessado em me unir a uma igreja maior da qual pertenço. Eu pertenço à igreja verdadeira do Deus vivo, a primogênita. Eu nasci nela e eu quero mais do Espírito Santo em minha vida para refletir Cristo, a quem eu amo. Aleluia. Não me importa qual plano ou nível eu tenha que subir para consegui-lo. Não me interessa se tenho que ir aqui ou ali, ser chamado de fanático, santo rolador ou o que quer que seja. Eu quero mais de sua vida para que seja refletida. Não me interessa a qual nível eu tenha que subir. Estou interessado no Espírito Santo para que assim eu possa ser mais servo como Ele foi. Ele foi o servo do Senhor. Nunca veio para ser servido ou para ser ministrado. Nunca veio para que a Ele fosse ministrado, mas para ministrar. Ele tomou o lugar de um servo. E se o Rei dos céus pôde fazer isto, e somos membros de seu corpo, vamos ser todos iguais. Eu estava lendo hoje uma mensagem que o pai pregou, eu fiz uma anotação. Ele disse assim: os Reis dos reis, o Senhor dos senhores, deixou de lavar pés de querubins, arcanjos e serafins para lavar pé de pecadores. Hoje você não quer lavar o pé do seu irmão, porque Deus fez um negocinho assim para você, e você se acha melhor do que os outros. Agora Ele deixou de lavar o pé de anjos para se interessar no teu pé. Aleluia. Esse pé feio, rachado, com frieira, com unha encravada, esse daí o Salvador quis salvar. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, não ser diferentes, mas humilhar-nos em sua presença. Não importa o que o mundo ou o povo intelectual tenha a dizer, não pense sobre isso. Simplesmente receba mais do Espírito Santo e seja como Jesus, humilde, meigo e modesto. Tome seu lugar, que Ele tomará o seu no julgamento. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu preciso muito do Espírito Santo, irmãos. As coisas estão ficando muito difíceis. Por um lado natural, não. Por lado natural, você tem acesso a muitas coisas, muita informação, muita modernidade, muitas coisas. Agora o lado espiritual está muito difícil. Muito difícil você ter uma oração que atinja o trono de Deus. Requer-se um esforço muito grande. Não se consegue mais rápido, porque o diabo sabe que está acabando o tempo, e ele é o príncipe das potestades do ar. Ele coloca o inferno inteiro entre você e Deus para fazer com que sua oração não suba. Mas que Deus nos dê a graça de ser persistente e continuar, como Jesus disse: batei, batei e abri-se-vos-á. Vamos continuar buscando, vamos continuar buscando. Uma hora
nós vamos atingir o veio, disse o profeta. Disse o profeta que Jeová ficou 400 anos sem responder uma oração. Mas Arão, no pouquinho de vida que teve, Arão começou jovem como escravo no Egito. Ele subia, depois o profeta diz, ele apanhava o dia todinho, chegava em casa com as costas sangrando. Ele jovem, subia no sótão e orava. Ele ficou velho e continuou fazendo a mesma coisa. Velho, o profeta diz na mensagem, levantando e tirando da história. 400 anos e o grande Jeová não respondia uma oração. Aí um dia Arão velho foi subindo o sótão. A Joquebede falou assim: Arão, você já está velho, você está fazendo isso a vida inteira, deixa os mais novos fazerem agora. Ele disse assim: e se os mais novos não fizerem? E o profeta disse assim, e ele subiu. Ele disse, mas naquela noite Arão atingiu o veio. Ele orou, ajoelhou e orou e falou assim: Deus, tu prometestes a Abraão que a tua semente ficaria 400 anos como cativa. E nós temos 400 anos. Agora nós estamos precisando de ver a tua mão. Mas na mesma hora Gabriel apareceu e falou assim: Moisés virá de você. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, eu olho para mim e vejo, eu não teria essa fé para você orar para um Deus que não te responde. Orar aqui dentro é fácil. Você está do lado de pessoas que te amam, ou pelo menos devia te amar, que querem o teu bem. Agora você, durante uma prova, você orar e não vê melhora. Você ora pela saúde de alguém e só vê piora. Você ora e só vê as coisas dando errado. Irmãos, é tempo de nós olharmos para a nossa fé. Deus nos dê a graça de começarmos a ser mais robustos espiritualmente. Nós não cantamos o hino, nós cremos no sem sol ou sem sol, com sol ou sem sol. Você pode não estar vendo, mas o sol existe. Deus respondendo ou Deus não respondendo, Deus existe. Foi o que os filhos lá na Babilônia falavam assim: olha, Nabucodonosor, Deus é Deus para nos livrar. Amém. Aleluia. Ele tem poder, agora se ele não livrar, ele é Deus do mesmo jeito. Vai alterar o seu poder, ele só não quis nos livrar, mas que ele continua sendo Deus, ele continua. Amém. O profeta disse: eu posso orar por 500 pessoas nesta noite, e amanhã as 500 pessoas morrerem. Não, na mesma noite eu estarei pregando cura divina do mesmo jeito. Pode ser que 100 pessoas ressuscite e chegue perto de mim e diga assim: William Branham, não existe céu, não existe nada disso. Assim mesmo eu continuaria crendo nele, porque eu o conheço, eu o vi, eu sei que ele é real para mim. Mensagem de Deus não chama um homem a julgamento sem antes adverti-lo. Eu recordo de haver ouvido a meu irmão dizer, quando regressou de Além-Mar, dos velhos campos de batalha, na época da Segunda Guerra Mundial, disse: aqueles velhos veteranos, quando chegavam à vista da Estátua da Liberdade, arrastavam os aleijados em cadeiras de rodas, de modo que pudessem ver a Estátua da Liberdade. Você a vê primeiro quando vem no navio, devido ser muito alta. Você sabe o que é a Estátua da Liberdade? Aquela estátua que fica com a mãozona assim, e vê aquele braço levantado ali. Disse: aqueles homens começavam a chorar, e aqueles grandes homens de pé ali caíam sobre o convés e começavam a chorar, que era um sinal de liberdade. Tudo que eles amavam estava ali atrás daquele sinal. Oh, porém, como será quando eu ouvir ao velho barco de Sião soar aquela manhã, e eu vir aos estandartes tremulando, quando a batalha houver terminado e a vitória houver sido ganha, aleluia, e vamos ao lar onde a morte, o pecado e o inferno estão vencidos, e ali não há mais pecado, não há mais morte, não há mais tristeza. Posso ouvir o apito soando. Oh, estamos nos aproximando da cidade. Sim, Senhor, os vagões estão vindo, o velho barco está se movendo em seu lugar. Deus, ajuda-nos a viver para esta hora. Ele começa a orar. Isso na verdade é uma oração. Feche seus olhos agora. Ele diz assim: te suplico, Deus, que se alguém aqui nesta noite que não te conhece,
que nunca fez sua paz, e talvez esta noite, enquanto temos estado falando, uma pequena voz tem estado falando ali em seu coração. Sinto um aviso que não estarei por aqui muito tempo. Ó Deus, faça com que eles ponham suas casas em ordem agora mesmo. Faça com que tudo seja acertado. Faça com que a indiferença, talvez eles sejam cristãos, porém eles têm vivido sobre isso por tanto tempo, têm visto tantas coisas, e eles justamente têm pedido o valor disso. As coisas, eles os tomam suavemente em lugar de tomá-la profundamente em real sinceridade. Ó Deus, permita que nos examinemos nesta noite. Conceda-o, sabendo que estas grandes coisas estão simplesmente nos avisando do breve rapto da igreja. E se estamos carregados com pecado, com incredulidade, com preguiça, não faremos aquele rapto. O sabemos, Senhor, por isso suplicamos que Tu nos incendeie com o Espírito Santo em nossos corações. Ó Deus, coloque nossas almas em fogo com a Tua bênção. Ajuda-nos a entender. Aleluia, aleluia. Com os olhos fechados ainda, com as mãos no ombro de quem está do teu lado. Romaldo, pega aquela chave, por favor, querido, eu esqueci. Aleluia. Eleve os seus pensamentos a Deus nesse momento. Eu sei, irmãos, quando a gente prega, e você às vezes pode pensar, Deus ajude que você não pense, mas pode pensar que às vezes a vida tem sido fácil para alguém, mas não tem sido. A cruz, Deus dá o peso das suas lutas de acordo com sua força. Às vezes, para você carregar um grão de areia, é tão difícil quanto para alguém carregar um saco de cimento. Deus deu o grão de areia para você, e para você é difícil. Nós não estamos aqui isentando de lutas, de decepções, que você as tem, continuará tendo. Sempre você chorará, sempre você entristecerá. Agora peça a Deus para que você não seja a causa de um entristecimento de alguém. Que você não seja aquele que faça seu irmão chorar. Que você seja de ajuda. Oh, irmãos, está muito difícil para todos. Não é fácil para os nossos jovens. A gente fala com eles, não é com raiva, não é com rancor, é simplesmente com preocupação. No seu tempo de jovem as coisas não eram assim. Não está fácil para os casais. É onde o diabo tem as flechas apontadas. Os rapazes, as moças, as crianças, tudo tem se tornado podridão, podridão em cima de podridão. Única coisa segura, limpa e sadia é a palavra de Deus. Aleluia, é onde você deve e eu devemos nos firmar. Vai doer, custe o que custar, mas que Deus nos dê graça, irmãos. Precisamos parar de brigar e começar a orar. Orar até Deus começar a ouvir. Glória a Deus. Aleluia. Pai Celestial, estas palavras que nós lemos do Teu profeta sobre o grande dia está se aproximando. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós não vemos a mínima chance de ir rápido. Quando nós olhamos para as coisas que temos feito, nós simplesmente nos desanimamos com desânimo mortal, Senhor. Oh Deus, mas o Teu profeta pregando disse: irmão, se houvesse alguma coisa que você pudesse fazer para se salvar, ele teria morrido em vão. Por isso ele disse: a minha salvação nesta noite não está naquilo que você dá conta de fazer, mas está naquilo que Ele fez por você. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te pedimos,
Não sabemos o que está reservado para nós esse ano. Muitos de nós nem imaginamos que chegaríamos nesta data, Pai. 2018 anos após o teu nascimento. E o Senhor disse que um pouquinho de tempo nós já estamos nesta data tão expressiva. Pai, os sinais têm nos advertido. Israel está na sua terra, Jerusalém é a capital do seu país. O Senhor enviou um profeta, a mensagem está nas nossas mãos. A sociedade está imunda, a política está podre, o mal está dominando e reinando. Deus, dai-nos um olhar espiritual para enxergarmos as coisas e nos preparar, Senhor, porque aquele que há de vir, virá e não vai tardar mais. Vai ser algo muito rápido, vai ser algo num piscar de olhos, Senhor. Estes corpos que estão cansados, esmurecidos, com os corações quebrados de chorar já, muito em breve entrarão no gozo celestial. Verão aquele que escreveu a Bíblia, verão aquele do qual todos os profetas falaram. Nós veremos o rosto atrás das letras. Nós veremos a fonte de inspiração de todos os hinos que já foram escritos, de todas as pinturas que foram feitas a teu respeito. Enfim, nós poderemos te contemplar, Pai. Será glorioso, Senhor, ver o teu rosto desvendado diante de nós. Mas enquanto não chega essa hora, ajuda-nos a ver o teu rosto em cada um de nossos irmãos. Porque se eu não te vir aqui, eu não te verei lá, Senhor. Tenha misericórdia da minha alma. Tenha misericórdia do meu coração, Senhor. Tu sabes que tem sido muito difícil, Pai. Eu não tenho dado conta de continuar, Senhor. E eu sei que irmãos e irmãs estão assim também, Senhor. Só um socorro do alto pode nos ajudar. Envie um refrigério a nós, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Nós lembramos do irmão Braulino no hospital uma vez mais. Tu tens nas tuas mãos o nome de cada um de nós, o dia de cada um de nós. Nós não queremos tentar te ensinar a fazer o teu trabalho. Nós apenas lembramos do nosso irmão. O colocamos nas tuas mãos. O Senhor tem poder para tirá-lo de lá agora. Tu que fizeste os rins, tu que fizeste os pulmões, tu tem poder para criar tudo novo. Mas nós o entregamos nas tuas mãos e pedimos ser com ele, Pai, com uma família. Tua filha também trouxe essa chave de uma moto que o filho comprou. Nós sabemos que moto é uma coisa tão perigosa, Senhor, mas nós oramos que teus anjos o protejam. Não deixe que nada de mal aconteça, Senhor. A igreja ora e abençoa esta chave em nome de Jesus Cristo. Eu despeço o teu povo, Senhor, pedindo que eles sejam guardados durante esta semana, durante os dias. Nos ajude nas decisões, naquilo que temos que fazer. Ajude nossos jovens, nossas crianças. Tudo, Pai, está em tuas mãos. Pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Diga Deus abençoe seu irmão. Está encerrado. Se quiser